Depois de vários dias em Fernando de Noronha, era hora de encarar as 300 milhas até Recife e voltar para casa. Esses são os últimos momentos aqui na ilha. A gente vai ainda almoçar, mas depois vambora, cara. Que coisa triste. Mas também tô com saudade de casa. Tô com saudade, muita saudade da minha mulher, saudade do meu barco, das minhas coisinhas. Então tá bom. Quero um dia ficar mais tempo aqui com o meu veleiro. Isso é fato. Quero muito. Vai acontecer. Só tempo. Que massa, cara. Esse aí é um velejador local daqui, ó. Um 16. Isso aí, cara. Gostei de ver que tem gente daqui da ilha que veleja. Baita lugar pra velejar, né? Com vento pra caramba. Maravilhoso. Então, lá pelo meio-dia, começamos a nossa jornada de volta para casa. Aqui, enquanto a ilha está à vista, é impossível não olhar para ela e pensar em tudo que eu passei aqui em tão poucos dias. E feliz que ainda sobraram algumas coisas para conhecer em outra viagem. Há vários jeitos de julgar se uma viagem foi boa ou não. Dizem que uma viagem boa é aquela que te transforma. Se usar esse critério, essa foi maravilhosa. Certamente, eu não sou mais o mesmo desde que cheguei aqui. Eu sei que você tem aí na memória uns poucos dias no passado em que muito de novo aconteceu em pouco tempo. Experiências que você vai guardar para a vida inteira. São momentos raros para guardar com carinho. Nem sempre são os mais confortáveis ou relaxantes na real, mas você sentiu neles a vida correndo rápido e você conseguindo beber uma boa quantidade dela. Não precisa ser uma viagem, mas ajuda, pois acaba sendo um catalisador para que tudo se concentre em pouco tempo, dá um senso de urgência. E é claro, ver coisas novas também. Veio o primeiro turno, das 2 até as 5. E tá tranquilo. Hoje essa é a posição com vento mais forte que a gente vai pegar, com mais onda, que é bem tranquilo. Acho que vai dar talvez 19 de rajada, não vi isso ainda. Tá 15 aqui. Deu um pouquinho menos do que a predição dizia pra gente o tempo inteiro. E agora deu 16 de rajada, estamos andando a 7,5, 8, é a velocidade do barco. Olha lá a nossa ilha mágica indo embora, ficando para trás. A maior parte dos barcos da regata foi para Cabedelo, mas nós vamos voltar direto para Recife, de onde saímos. Costuma ser um pouco mais contra o vento, um pouco mais dura essa rota, mas tivemos a sorte porque a previsão está muito boa. A expectativa é que era uma volta bem tranquila. Aqui, ó, a Yes, né? Então dá para clicar aqui no cara da frente, ó. Isso que o nosso tem, mas tem que funcionar melhor. Aí você sabe o veleiro puxador, sei lá, a distância, tal. E aí aqui, ó. Aqui é o radar. Mas por enquanto não tem nada na volta, só ele. Claro que de vez em quando eu dou uma olhadinha pra frente, né? Mas no meu turno eu fico mais confortável que assim, ó. Mas fico virado pra cá com o pé aqui, ó. Mais confortável. Aí dá pra ver o radar, a Yes, de noite agora sem lua também acaba sendo mais importante às vezes. Cada vez mais distante a ilha, ó. Ah, vai dar saudade quando a gente não vê mais. Uma das coisas legais de velejar é fazer parte de uma tradição. Pô, Fernando de Noronha foi descoberto pelos portugueses em 1502, 1503. E então, assim, quando eu falei lá que a expedição Pé na Cova, né, foram os primeiros veleiros desse tipo, na verdade a história da ilha foi sempre com barcos à vela chegando e saindo. Começou com a história, não a pré-história, mas a história da ilha começou com barcos à vela chegando e até bem pouco tempo atrás era o que mantinha a ilha, com certeza. E fazer essa rota é imaginar o que os primeiros navegadores fizeram para chegar também, né? Eles deviam fazer algo parecido com a rota que a gente está fazendo, pelo menos para chegar até Recife. E tinham as mesmas correntes, o mesmo regime de vento, muito pouco deve ter mudado nos últimos 500 anos. E é legal pensar sobre isso. Feito uma estrada que, pô, a estrada pode ser a mesma, mas
tudo na volta muda, né? Assim, de uma forma mais rápida do que o mar. E muda todos os dias, mas essa é a natureza dele, né? As correntes, o tipo de vento, são coisas com dezenas, centenas, milhares de anos, né? Mas estar no veleiro aqui, atravessando assim, dá uma certa perspectiva, dá uma posição que é mais fácil tentar imaginar. Não tanto intelectualmente, mas de percepção, de feeling, sabe assim? Velejar é uma das atividades em que você mais precisa estudar e entender a natureza. Uma coisa que é pouco usada hoje, mas que aprendi a amar, é a navegação astronômica. Tá nublado, cara. Apareceu o sol ali, usando o método que eu não sei fazer direito ainda. Eu sei passar ao meio-dia, passagem meridiana. Então o software que calcula e eu tô tentando. Eu tô aprendendo a usar o sextante, ter mais familiaridade com ele. Você praticar. Usar o sextante, cara, eu acho que é... Não sei se é mais difícil fazer os cálculos, mas tão importante quanto. Porque às vezes você sabe calcular, mas não tem atividade com ele. E apanha, eu quero aprender. No primeiro dia foi difícil, mas eu consegui pegar a altura de alguns astros. Às vezes as nuvens não deixam mesmo. Nesse caso, se a gente não tivesse um GPS, poderia fazer uma navegação estimada baseada na direção e na velocidade para saber onde estávamos. Fazer café a bordo é uma mistura de ciência e arte. Ó, isso aqui pressiona aqui, ó, para ele não cair. Aí aqui tá o ângulo tá muito grande, vou ter esse aqui para compensar. Tem que tomar cuidado para não me queimar. Seria bem ruim queimar a mão agora. E agora, ó, botar a água que tá ficando quente ali, segurando aqui assim, ó. Precisaria uma terceira mão para conseguir gravar quando eu coloco a água ali no bolo. Vai ser muito arriscado. Botar uma toalhinha para segurar aqui caso eu tenha algum acidente. A Angeli tá aqui já brincando com o sextante também. Impressionante. Vê a altura do negócio até no barco mesmo, ó. Eu vou botar os filtros e aí a gente vai conseguir ver o sol também. Eu vou testar ali. Pode baixar. Ah, ele tem vários. Ontem não deu fazer passagem meridiana, tava nublado, mas eu consegui tirar várias linhas do Sol, consegui tirar da Lua e de Vênus e errei 6 milhas, cara. 6 milhas tá muito bom para um sextante de plástico num barco pequeno. Fiquei feliz pra caramba. Eu sei calcular a passagem meridiana do Sol, mas não sei calcular com outros astros, com estrelas. Então usei um aplicativo para calcular. Mas acho que foi válido pra mim pegar intimidade com o sextante. Gostei pra caramba. Foi bem massa. Hoje eu vou fazer outras aqui. Assim agora aí? Assumo. Já andamos quase metade do trajeto. Ontem de noite vi um meteorito. Passou rasgando ali, mas pequeno assim, nada muito escandaloso. E teve uma situação inusitada com o peixe voador. Ligado da vela. E aí fiquei assim com uma impressão que tinha alguém me observando. Aí a hora que eu peguei a lanterna, coloquei do lado, assim, um grande, assim, azul, lindo peixe. Só que ele tava já quase caindo, ele se bateu e caiu. Não era a história do pescador. Eu tava lá pra comprovar. Acabei de fazer a passagem meridiana. Que esses cálculos absurdos aqui, ó. Eu tinha feito ontem, né, com linha de posição, mas não tinha calculado na mão. Agora eu calculei, né, vi a declinação que a gente tava e a observação que eu tinha feito aqui era 0,81 do zenit, né? Aí achei aqui 5 graus 41 e 17, 5 sul. Que é mais ou menos, a gente errei 5 milhas. Aí a longitude aqui, vi aqui o horário que aconteceu aqui, Greenwich. Aqui os rabiscos aqui acharam 2 horas, 15 minutos e 25 segundos diferentes de Greenwich. E aí, eu convertendo arco em tempo, achei 33 graus 51, caiu, errei umas 15 milhas.
O que é um acerto, né? Devido às proporções da primeira medição e o primeiro cálculo feito na real, assim, não sendo um simulado. É admirável. Ah, cara, foi bom. Fiquei feliz. Que massa, cara. E é meio difícil agora, tá muito 90 graus, dizem que é um pouco mais difícil de medir. Tem uma hora que mediu, passou, aí eu tive que diminuir de 90 para achar a declinação certa e fiquei meio confuso na hora, mas tô feliz. Que é lugar para almoçar, hein? Certamente a melhor opção no raio de 150 km. Pô, não sei, de repente tem uns navios aí com umas coisas boas, cara. Não, pode ser. Com esse óleo aqui, azeite de oliva e... Bom, tá gostoso mesmo, cara. O risone com frango, tomate, queijo, parmesão. marinado no limão. Limão e vinho aqui. Tem duas coisas ácidas, mas deu certo. Vocês não vão acreditar no que eu tava fazendo agora ali, no meu período de descanso. Tava pagando conta, cara. Cartão de crédito, essas coisas tudo. Coisas mundanas. Bem na travessia. Tudo tranquilo aí? Eu sou de cansado. É, eu tava pagando conta, não descansei nada. Lugar chato pra pagar conta, né? Alguém já tinha me perguntado isso, como é que faz pra pagar conta? Eu falei, cara, não precisa se preocupar, elas chegam até você. Pode ter certeza de que você não escapa delas. Você pode estar no Oceano Atlântico, meio montado, tá pagando conta. Vai ter um boletinho pra chamar de seu. Cor absurda. Conhece que tô um outro barco em rota de colisão. Parece ser outro veleiro, alguma coisa assim, indo para Noronha. Talvez um daqueles flyers lá, mas a velocidade é bem baixa, tá 4 nós, 4,5, 5. Geralmente os navios andam bem mais. Ah, o pôr do sol. Desde que existe sol, desde que existe terra, está aí para todo mundo. Embora o lugar e o estado de espírito que você vê ele altere bastante a experiência, o que ele significa para você. Aliás, se você não se preocupa com uma mudança aí, de dentro para fora, é difícil um fato sozinho que aconteça na sua vida fazer alguma diferença, te deixar mais feliz ou triste. Tudo começa em você. Acabou meu turno aqui e eu vou fazer um macarrão ao pesto, fusilha ao pesto. É facilzinho de fazer, todo mundo fica feliz. E amanhã a gente chega ali mesmo meio-dia em Recife. Maravilha. Saudade de casa. As nossas baterias de serviço estavam bem ruins, então ficávamos com o motor ou com o gerador ligado quase o tempo inteiro. Cada vez que a gente desligava eles era um alívio enorme. Os barulhos do mar, do vento e do barco era a melhor música que havia para escutar. Uma vez que o barco está bem regulado, sem problemas, você só precisa estar ali, estar presente. Um dos momentos mais mágicos que eu conheço é esse, com essa luz. Tudo tranquilo, já até agora maravilhosa. Agora acalmou bem o vento, diminuiu bastante. Mas previsão de chegada aí meio-dia, por aí. Estamos quase na costa já, quase, estamos acho que umas 15 milhas da costa. Mas de Recife bem mais. A gente vai meio que na diagonal assim. E aí, dormiu bem? Nossa! Eu dormi bem no meu descanso também, cara. Eu estava fechando um ciclo. Essas semanas fora do balanço, que apesar de muito incríveis, foram intensas também. Não dá para viver nesse ritmo sempre. Estava com muita saudade da Ana, de casa, da Marisca. Era hora de voltar. Toda Odisseia tem uma Ítaca, uma Penélope, um lugar onde é o seu natural de estar. O meu é no mar, mas no meu barco, na minha jornada, vivendo isso enquanto entrevisto pessoas e mostro a costa do Brasil. Foi legal esse tempo,
mas eu ainda não estava no meu lugar. Falta pouco então! Quase, quase! Já dá pra ver terra lá, ó. Dá pra ver bem visto já, bastante terra. Tá colhendo jasmim lá, ó. Lá longe. Meu turno começa às 11, às 8h20. Mas... não sei se eu vou dormir mais. Vamos bater no piro, um monte de benetô, janô. Mas na hora que os caras verem essa churrasqueira aqui, ó, eles vão saber com o que eles estão lidando, rapaz. Não é... Adianta dificultar que os caras vão resolver. Os caras vão dar nó em pingo d'água. Esse é o tipo de gambiarra boa, gambiarra que salva vidas. Tipo Apolo 13, os caras estavam sem respirar, os caras deram uma gambiarra e respiraram. Tem a gambiarra que mata também. Mas essa aí dá pra dizer que tá bem segura. Olha só, hein? Chegamos, cara. Estamos entrando no porto. Aê! Tô ligado que Recife é uma cidade com uma história fantástica, densa, cheia de reviravoltas, né? Os holandeses. Pô, vai ser demais quando vier pra cá com mais tempo e contar a história dessa cidade aqui, que eu sei que é maravilhosa. Fiquei pouco tempo aqui em Recife, mas eu gosto, o que eu vi, eu gostei muito da cidade. Tem a bandeira da Argentina. Cara, esse não é o cisne branco. Navio a vela argentino, cara. Bonito, né? Parabéns aos argentinos assistindo aí, cara. E é bem legal também, hein? Esse é o melhor nome de barco de todos, cara. Olha lá. A gente viu ele no Noronha. Apocalipse. Já imaginou o cara falar assim, ó, pô, eu sou o comandante do Apocalipse. Puta que pariu, cara. Que carteirada, hein? Ó a Marinha Branca aí, ó. Ciências do Mar. Eu não sei se é na verdade, se é da Marinha esse ou é da universidade, eu não sei. O segundo desfile é o desfile da chegada. Ó, esse outro aqui deve estar indo para Noronha, ó. Quase certo, levando várias coisas. Sucesso! Da partida até a chegada, hein? Grande estilo, tudo certo, tudo tranquilo, barco entregue. Maravilha. Essa é a marina que a gente tá aqui. Amanhã a gente sai de volta de van lá pra Bahia. É uma marina nova que tem aqui no Recife. Recife Marina. Fica aqui no novo hotel. Bem legal. Tô aqui lavando roupa. E aí enquanto o Jack e Angie arrumam lá o barco, eu vim lavar roupa de todo mundo aqui. Com um saco no bolso, tá lá dissolvido lá na sacadora. E naquele outro tem uma embalagem de chocolate vermelha que eles pulam ali, ó. Não olhei os bolsos. Talvez tenha sido grave erro eles deixarem eu com essa função aí, cara. Mas vai dar tudo quase certo. Sou muito ruim lavando roupa, cara. Cara, tinha chocolate ainda. Eu avisei que era muito ruim. Ainda tinha uns poucos velejadores lá no Cabanga, o clube onde começou essa viagem. E lá rolou um churrasco onde lembramos de vários momentos da Refera. E aí, Jairo, o que tá saindo aí? Agora vamos espetar uma maminha aqui, a moda picanha. Um medalhão assim, ó. Chegando de travessia, aí tá o primeiro. No outro dia, chegou a hora de sair do mar e encarar a terra de verdade. Vamos que vamos. Voltar pra casa, pra minha Penélope. De volta pra van, de volta pra estrada. Não é banal quando você sai de uma viagem muito surreal e volta à realidade. Não digo que é ruim, mas sim que é um processo parecido com o que os mergulhadores precisam fazer para voltar à superfície. Voltar rápido demais pode ser um choque e fazer até o sangue ferver, por outros motivos mais metafóricos. Sei que você entende. Viajar dormindo em uma van em postos de gasolina foi uma das muitas camadas de experiências e aprendizados que vivi nessa viagem. Recife, que maravilha. Ainda volto em Recife, eu prometo. Pra trás nem pra pegar impulso. Faltavam ainda mais de 1000 quilômetros pela frente, agora com uma vibe muito diferente da ida. Não tinha aquela sensação de ver o novo, de descobrir coisas. Era uma viagem um pouco mais introspectiva.
Nessa viagem que eu fiz para Noronha, percorrendo boa parte do Nordeste do Brasil, eu parei em vários lugares na estrada e sempre pegava o Wi-Fi desses lugares para trabalhar ou só para usar a internet. Algo que qualquer um de vocês faz e que deve continuar fazendo. Mas é preciso entender que há riscos fazendo isso. Há várias ameaças digitais que podem espreitar naquele Wi-Fi inocente ali. Alguém ligado na mesma Wi-Fi pode interceptar a sua comunicação e, se ela não estiver criptografada, pode roubar seu login e senha de vários sites, inclusive do seu banco. Até o próprio Wi-Fi às vezes pode ser falso, ter um nome muito semelhante ao do estabelecimento, mas não ser daquele lugar. Ser de alguém que colocou um roteador ali perto com nome parecido justamente para fazer fraudes. Pessoas da minha família já perderam dinheiro em ameaças digitais e é algo muito mais próximo do que a gente imagina. Só que eu estava muito protegido porque eu estava usando a NordVPN, uma VPN com mais de 6 mil servidores em 111 países. E quando você usa uma VPN, você se conecta através de um túnel criptografado através de outros servidores que pode estar em outro país. E é inclusive uma forma de acessar sites que não estão disponíveis em determinado lugar, o que é super útil para quem veleja pelo mundo e quer evitar sites bloqueados em outros países. Mas o lado importante dessa história que eu estou contando agora é que se existia um software ou hardware mal intencionado naqueles Wi-Fis, eles não tinham a menor ideia do que saía ou entrava no meu celular ou no meu notebook. Tava tudo criptografado com tecnologia militar. E a NordVPN fez uma oferta exclusiva para quem segue o hashtag Sal. Fazendo o plano de 2 anos, você ganha 4 meses extras com esse link que aparece na tela. E que também tá na descrição, é só clicar. E o mais legal é que se você por algum motivo não gostar, sem problemas, tem uma garantia de reembolso de 30 dias. Dá para dar uma testadinha antes. Há muitas ameaças digitais de muitas formas por aí. E para quem costuma se conectar em várias Wi-Fis diferentes, mais ainda. Segurança digital não é algo para dar bobeira e é um risco que pode estar muito mais perto de você do que você imagina. Use o link que tá aí, experimente e eu acho que você vai curtir. Paramos no lugar aqui que tem sinuca, restaurante, lavanderia, tudo na estrada. Legal, né? Legal que tem uns lugares assim pra galera poder se organizar. Ó, o Anjo lavando uma roupa lá. Tem cachorro. Olha só o cachorro bonitinho. Cadela. Descobrindo toda uma vida na estrada aqui, hein? Aguardem cenas fortes nos próximos momentos. Cenas fortes. Prato regional, aí está. Regional. Veremos como é que. Quer dizer, aí vem. Esse aí é parte do regional já. Esse é o regional. Mas esse é um ou é os dois? É os dois já. Ah, tá. Bom, susto. Cuscuz, macaxeira, ovos, batata doce, manteiga, acho. E as carnes. As carnes depois. Macaxeira. No Ó, ponto do ovo, muito bom. o lanchinho da noite. Não. Muito boa a experiência. Gostei. Bacana, diferente. Gosto das coisas mais. Sai fora do. Mais leve, eu não sei. Eu acho que sai fora do normal, assim. E aí, Jack? Foi bom? Tá sendo. Pra tomar Esqueci de falar que minha pão também. sanduichinho. Vai girar o garfo? Podia fazer um sanduíche com a coxa aí, ó. Tipo, né? Bota no meio do pão e come. Usando faca. A vida na estrada é um universo à parte. Muita coisa diferente aparece na sua frente. Melhor continuar na água. Queríamos chegar mais rápido que na vinda e por isso dirigimos até bem mais tarde nessa volta. Muitas horas de estrada por dia. Mais um café da manhã num lugar não conhecido. Tem regionalismo dentro? Tem aqui dentro, vamos ver. Regionalismo inside. Regional. Regional, carne seca. Seco, né? Braços efusivos na regionalidade. Gostei da brincadeira. Pô, vi aqui uns saveirinhos bem bonitos, hein? Queria ver um desses aí de verdade, de repente até conseguir velejar aí. Ó, jangada também. Até aqui a viagem estava bem calma, não tínhamos pego trânsito desde Recife, mas estávamos chegando em Salvador. Fila Monster aqui pra balsa.
Nível hard. Estamos aqui já há 5 dias. Tá, 5 dias não. Mas pegamos 2 horas na fila de balsa em Bom Despacho até esse momento aí. Pra quem estava cansado, é uma eternidade. A gente conseguiu ser o primeiro a não entrar da balsa das 8, agora tem que esperar mais 1 hora. Só às 9. A moral tá baixa. Mas é o que é. Não adianta chorar. Bom, pelo menos agora sendo o primeiro da fila, não tem como não ser nessa balsa que a gente vai embarcar, certo? Certo? Finalmente. Bora aí. Olha lá. Pronto. Felicidade, enfim. Eu inclusive acho muito legal essa balsa, mas hoje tinha um complicador. Alguém escutando um som bem alto na minha orelha. Toda a balsa eu conseguia escutar. Imagina eu ali uns 10 metros. No início até tentei entrar no clima, é inútil resistir. O tempo foi passando, as músicas repetindo, o volume aumentando e você descobrindo o limite da sua severidade. Um ser humano razoavelmente normal vai perdendo a sanidade e a capacidade de convivência. Ainda bem que você é julgado pelo que faz e não pelo que passa na sua cabeça. No outro dia acordamos e tomamos o café da manhã em Valença, uma cidade já perto de onde estava o balanço. Quer dizer, mais perto. Eu adoro andar nessas cidades que dificilmente passaria, que não é um grande polo turístico, etc. Então, pegamos o trecho final para essa aventura, que já dura 6 episódios. Uma odisseia que amei fazer. Espero que meus amigos não tenham tido muito trabalho de me aturar por 3 semanas. E agora, eu já tô cansado das novidades e querendo voltar para casa. Falta só meia hora. Estamos chegando. Eu estou indo para um paraíso bem diferente de Noronha, mas ainda assim um paraíso. Se menos intocado por um lado, até abandonado talvez, muito mais livre e leve por outro. Mais vazio, menos badalado. Chegando. Muito feliz. Muito feliz. Maravilhoso. É o momento, hein? Chegamos aqui, nossos queridos amigos também aí, ó. Cleber Gisele. De primeira. A minha amada chegou aqui. Voltei para minha tribo, para minha casa, para minha família, para o meu mundo. Vários amigos queridos, pôr do sol, pé na areia branca. Noronha é incrível, um sonho. Vale a pena ir um dia, com certeza. Mas é preciso entender também que sua felicidade não pode estar apostada em lugares ou coisas raras, como uma ilha no meio do Atlântico. A felicidade pode estar aí muito mais perto do que você imagina. Só falta olhar para ela e aceitá-la em sua mente, em seu coração. Se isso for verdade e você conseguir, uma paz gigante vai inundar o seu coração. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.